Copacabana é o bairro com o maior número de idosos do Brasil e nesta pandemia do coronavírus surgiu um dado preocupante. O bairro é o que tem o maior número de mortes entre os idosos na capital, 8 até esta terça-feira. Eu conversei com o presidente da Associação de Moradores de Copacabana, que disse que a solidariedade tem sido fundamental para preservar este grupo que é o mais vulnerável na pandemia. Tony Teixeira, inicialmente eu gostaria de agradecer pela sua participação aqui na Rio TV Câmara e gostaria de começar a falar sobre a situação de Copacabana. O bairro está realmente em quarentena ou tem muita gente circulando pelo meio da rua? O problema é o seguinte, que é um bairro diferente de todos, né? Copacabana é um bairro cidade, é o bairro que tem a quarta maior população de bairros no Rio de Janeiro, né? Mas só que numa área geográfica muito menor do que os três primeiros, que é Campo Grande, Madureira e Bangu. Então você já tem todo mundo aglomerado. E a outra característica é que, por mais que você tenha muitas coisas fechadas, ainda existe um fluxo de gente para Copacabana que ainda vem trabalhar aqui, né? Muita gente que precisa ter os empregos, então você tem um fluxo muito grande de gente para Copacabana. Então, realmente, eu acho assim, a população está bem em casa, mas ainda tem um fluxo que é necessário para que essas pessoas que estão em casa poderem sobreviver, né? São os supermercados, são as pessoas de entrega, o pessoal de farmácia, o pessoal dos restaurantes, né? Então, assim, também é muito sério porque muita gente idosa que não tem como fazer comida e também tem que ser atendida pelos deliveries. Então, você tem uma característica. Outra característica de Copacabana, que aí não tem como a gente fugir, Copacabana, sem dúvida, ia ficar, teoricamente, eu acho que talvez fique em primeiro lugar em números de óbitos, por causa da quantidade de idosos. Como o idoso 70% do grupo das pessoas que vêm a falecer são de idosos, Copacabana tem a maior população de idosos, né, do Brasil. Então, também ajuda para isso, né? Enfim, e outra coisa, nós temos também aqui mais duas comunidades dentro do bairro. Se contar com Leme, são 3. Então, é mais gente transitando. Então, isso tudo leva a esse índice meio alto de óbitos, né? Sobre essa questão dos óbitos é que eu queria falar exatamente agora. Até esta terça-feira, 8 óbitos entre os idosos, o maior índice dentro da cidade do Rio de Janeiro. Gostaria de saber se a Associação de Moradores, de alguma forma, está trabalhando para tentar minimizar o prejuízo aos idosos, como, por exemplo, uma campanha para que eles fiquem em casa, já que a gente sabe que é difícil que os idosos fiquem em casa. Não, a gente tem feito diretamente sempre, mandando por WhatsApp, Facebook, pelas redes sociais, exatamente falando para ficar em casa. É o que nos cabe, entendeu? Realmente, né, as autoridades têm falado isso, a mídia tem falado isso, os jornalistas têm falado isso, e a gente reforça desse jeito. Fiquem em casa, se cuidem, lavem as mãos, né? Peçam por delivery, não vão às ruas. A gente tem feito esse tipo de trabalho por rede social, basicamente, né? Porque efetivamente na rua não tem ninguém, você não consegue falar com ninguém, não tem como você... A comunicação hoje é toda online via as redes sociais. Você, particularmente, tem contactado idosos, pessoas que você já conhece do bairro? Eles têm reclamado de alguma coisa? Não, logicamente que as pessoas estão cansadas da quarentena, mas todo mundo entende. Como sabe que se você sair a perspectiva de morte, então você, por mais que realmente esteja uma situação super desagradável, cansativa, né, uma rotina que a pessoa fica dentro de casa sempre, é complicado. Não, eles estão aguentando bem, entendeu? Eu tenho falado, eu tenho ligado sempre, estou sempre em contato telefônico, muitos às vezes também estão em pânico, porque eu até falei, muda de canal, não fica vendo tanto jornal. Algumas amigas minhas, senhoras idosas, estavam, Tony, eu estou desesperada, é só... Eu falei, minha querida, está fazendo o que fizeram, lavar a mão, usar álcool, não ir na rua? Minha querida, muda o canal, porque você já fez o que tem que fazer, o resto entrega a Deus. Agora, se você realmente fica o tempo todo vendo o jornal na televisão falando morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto, a pessoa entra num desespero emocional, lógico. É que eu tenho falado isso. Muitas pessoas têm ficado com pânico de tanta notícia violenta. É o que eu oriento. Muda de canal, vai ver um filme, fez o que tem que ser feito, agora
você fez o dever de casa. Agora não vai ouvir música, vai ler um livro, agora não vê mais jornal, só vê de manhã rapidamente, se posiciona para ter uma ideia e muda de canal. Isso aí realmente tem sido um problema sério para as pessoas da terceira idade aí que acabam ficando em pânico, né? Vocês têm, de alguma maneira, tentado ajudar essa questão, os idosos nessa questão psicológica, com algum tipo de apoio, com algum profissional ou vários profissionais que possam conversar com os mais velhos? Não, assim, basicamente, sendo franco com você, não tivemos nenhuma desse tipo de um especialista, entendeu? O que a gente tem feito até, por exemplo, tem um professor que dá aula de ginástica, aqui dava, né, quando estava aberto na Praça Cezerdelo, ele faz videoaulas, entendeu? A gente manda para os idosos, entendeu? Para exatamente os idosos fazerem um exercício leve, fazer um alongamento, entendeu? Não perder esse pique que muitos já faziam, entendeu? Estimulando isso. É uma atividade física leve em casa para poder exatamente dar uma desestressada. Mas até eu gostei da tua ideia, uma sugestão, vou tentar captar para bolar uma videoaula exatamente com um especialista para mandar, porque o especialista, a pessoa, né, um psicólogo. A solidariedade tem sido a marca positiva desta pandemia, dessa crise sanitária que o mundo inteiro vive. Vocês têm identificado isso entre os moradores de Copacabana, moradores mais novos que possam sair para, por exemplo, fazer compras para os mais velhos? Sim, sim, sim. Por acaso eu até me ofereci. Assim, por acaso, sendo franco, não apareceu muita gente. Aqui no meu prédio, uns outros moradores fizeram, os moradores mais jovens, entendeu? Até tem recolhido e tem levado. Realmente a solidariedade. A Copacabana tem uma característica o quê? Aqui na parte, vamos falar do asfalto, né? O que acontece? São pessoas de renda média alta. Então, o que acontece? Essas pessoas têm um poder aquisitivo alto, que podem, né, comprar do supermercado, pagar a taxa de entrega, entendeu? Os porteiros é outra categoria que nós temos, falam muito dos enfermeiros, dos policiais, mas temos que dar palma para os porteiros, né? Os porteiros, realmente, eles fazem uma função maravilhosa, porque eles ajudam muito os idosos estão ali, pessoas que moram sozinhas acabam tendo uma relação com os idosos muito forte, porque o porteiro, ele realmente é a pessoa que sabe dos detalhes, sabe da vida de cada um, né? E os idosos acabam tendo uma relação, porque há anos morando junto, anos morando ali no meu prédio, o cara todo dia. Então, realmente, os porteiros fazem a diferença. Levam a comida, entregam. Eu vejo aqui no meu prédio, entendeu? Muitos idosos, o porteiro está sempre levando, botando a comida, entregando, sempre fiscalizando e dando muito apoio aos idosos. Isso tem sido muito bacana. Assim, do modo geral, sim. Mas em Copacabana, assim, você vê, é um bairro com muita gente junta, né? Então todo mundo, ontem mesmo, agora você me lembrando, falando com uma amiga minha idosa, ela falou, eu até liguei para ela, o marido tem 87, ela tem 87, o marido tem 93, estão super lúcidos, mas lógico, né, não botando o pé fora de casa. Ela falou, Tônio, eu falei, você está precisando de alguma coisa? Não, Tônio, não tem problema, meus vizinhos aqui, sempre quando vão na rua, batem na minha porta, fala, dona Valda, a senhora quer alguma coisa? Eu peço alguma coisinha ali. Então, assim, em virtude desse aglomeramento que tem em Copacabana, ao mesmo tempo que numa questão de pandemia é problemático, né, porque tem o risco de todo mundo ficar muito perto, mas ao mesmo tempo tem esse outro lado bom, todo mundo se ajuda, porque todo mundo vive, muitas pessoas, né, no mesmo prédio. Num prédio, por exemplo, uma área geográfica aqui do meu prédio, que acho que deve ter mais ou menos aqui uns 10 metros por uns 30, 300 metros quadrados. Moram 40, tem 40 apartamentos. Se você fizer a média, tem 150 pessoas num espaço de terreno. Tem muita gente, todo mundo o tempo todo se cruzando. Então, realmente, nesse momento, tem tido essa solidariedade, as pessoas ajudam os mais idosos. Isso realmente tem sido bacana. É aquele velho ditado, né? Na pobreza, o ser humano é solidário. Na riqueza, ele é egoísta. Os idosos também são uma preocupação da Fundação Getúlio Vargas, que acaba de apresentar uma pesquisa dando um panorama da distribuição dos mais velhos pelo país. O objetivo é ajudar na formação de políticas públicas que possam proteger os idosos durante a pandemia do coronavírus. Marcelo Neri, gostaria inicialmente de agradecer pela sua participação aqui na Rio TV Câmara e começar a falar inicialmente sobre esse trabalho que vocês apresentaram sobre idosos no Brasil e a Covid-19. Quais os principais pontos a que vocês chegaram nessa pesquisa?
Em primeiro lugar, o objetivo da pesquisa é buscar informações, mapear os idosos no sentido de proteger esse grupo da pandemia do Covid-19. É o grupo que apresenta a maior taxa de letalidade, 75 vezes é o grupo de 80 anos ou mais do que de 10 a 19 anos de idade, ou 13 vezes mais do que de 50 a 59 anos de idade. Então, é o grupo mais vulnerável à contração do vírus. Então, basicamente, o estudo situa pontos fortes e ameaças no sentido de desenhar políticas públicas. Nos pontos fortes, é um grupo que tem uma renda relativamente alta, isso no Brasil e em outras partes, mas mais no Brasil, uma renda alta, relativamente homogênea, baixa desigualdade de renda entre os idosos, então isso facilita o desenho de políticas, uma renda estável ao longo do tempo. É um grupo que entra pouco na pobreza e, quando está na pobreza, sai com facilidade, visível aos olhares de política pública, boa parte, 60%, é acessível 60% dos que têm pensões ou aposentadoria são idosos, com mais de 65 anos, ou 40% têm BPC, que é uma política assistencial para esse grupo. Então, é um grupo relativamente protegido no sentido econômico. Os pontos fracos desse grupo se referem, de um lado, a uma baixa escolaridade, cerca de 30% são analfabetos, tem 3,3 anos de estudo menos do que a média, é um grupo que tem uma baixa inclusão digital, tem uma taxa de exclusão 2 vezes maior do que a média, então isso faz com que, por exemplo, a comunicação em relação a esse grupo deve ser uma comunicação mais simples e uma comunicação mais analógica em meios como televisão, rádio, jornais, por exemplo. A gente mapeou também no espaço os lugares do Brasil que tem maior proporção de idosos hoje, é justamente o Rio de Janeiro, que é uma espécie de Flórida brasileira, congrega os idosos, ou seja, o Rio não é uma cidade de jovens bronzeados, mas de idosos igualmente bronzeados. Eles estão mais concentrados em algumas áreas, Copacabana, Flamengo, Ipanema e Leblon, que são áreas de alta renda, mas também são áreas turísticas, que é um vetor de transmissão inicial, pelo menos, da doença, então isso preocupa. Ao mesmo tempo, é uma área que oferece uma infraestrutura hoteleira que talvez possa ser usado próximo da casa dos idosos, como, vamos dizer, uma forma de protegê-los da pandemia. De que maneira esses dados podem ser aplicados na prática com a urgência que a pandemia exige? Quer dizer, como o Brasil é um país muito grande, diverso e desigual, é importante explorar esses nuances a níveis locais. Então, vamos dizer, tem lugares como o Rio de Janeiro, onde está se fazendo uma política mais dura, mais restritiva de distanciamento social, que talvez seja mais aplicado, dado a nossa maior presença de idosos, por exemplo, mas isso varia nos territórios, por exemplo, as comunidades de baixa renda, no Rio de Janeiro, vamos dizer, favelas do tipo Rocinha, ou a periferia fluminense, tem uma taxa de idosos relativamente baixa, o que é bom em termos de pandemia, porque são áreas vulneráveis em função da aglomeração das pessoas, de falta de saneamento básico, etc. Então, o objetivo, de alguma forma, é municiar não só os gestores públicos dos 3 níveis de governo, mas também o cidadão comum, porque eu acho que todos nós somos um pouco gestores de política pública no dia a dia de pandemia. A gente tem que realmente proteger os idosos, sejam eles nossos parentes, amigos, vizinhos ou conhecidos. Então, o objetivo da pesquisa é dar essa informação para o cidadão se ver. Então, ele tem um grande banco de dados, esse banco de dados pode ser acessado por qualquer um, é um banco de acesso livre, e o objetivo é justamente gerar essa informação e pensar em estratégias para proteger esse grupo, e essa estratégia talvez deva ser diferenciada de lugar para lugar. Por exemplo, a estratégia de maior distanciamento social vai ter um custo econômico maior, mas vai poupar mais vidas, por exemplo, em lugares que têm essa alta concentração de idosos, como no Rio de Janeiro, na cidade, ou, por exemplo, no bairro de Copacabana, por exemplo. Vocês fizeram essa pesquisa com base no censo do IBGE de 2010, não foi isso? Não, na verdade, a gente usou o censo de 2010, usou dados da ONU e projeções de 2020, então a gente tem, vamos dizer, dados globais,
mas a gente trabalha com a PNAD contínua anual, que dá o último retrato e permite fazer cortes por escolaridade, por renda, pobreza, acompanha os idosos ao longo do tempo. Então, no fundo, é um arrazoado de base de dados e o censo é uma delas. O problema do censo é que é uma base relativamente antiga a essa altura. Então, a gente trabalha com uma projeção censitária de 2015, permite atualizar um pouco essa discussão, e aí a gente vê esse destaque do Rio de Janeiro como lugar que abriga uma boa proporção de idosos. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui na Rio TV Câmara. Muito obrigado. Queria convidar os espectadores a acessar as nossas pesquisas, responder às suas próprias perguntas. O site é CPS, de Centro de Políticas Sociais.fgv.br/CovidAge, uma palavra só, e age com G, CovidAge. Então, cps.fgv.br/CovidAge, o convite está feito. Muito obrigado. Até a próxima.